Estamos aqui gravando o último episódio desta temporada do BWcast, o podcast das mulheres empreendedoras, das mulheres empoderadas, das mulheres que trabalham com sororidade para empreender. A minha convidada é a Letícia Araújo. Bem-vinda, Letícia. A Letícia que é mentora, a Letícia que dá consultoria, trabalha para empresários, trabalha para pessoas físicas também. Tem muito conteúdo para nos trazer aqui. Eu gostaria, primeiramente, de te dizer que é um prazer ter aqui no nosso último episódio dessa temporada e te convidar a se apresentar para a gente. Oi, Mel, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui, é uma honra também, na tua presença, principalmente. Uma mulher inspiradora para nós mulheres. E é muito bacana estar com você, que eu sempre trago uma questão. Eu, Letícia Araújo, hoje escolho as pessoas que eu posso estar para que a gente consiga fazer essas redes positivas, né? Ótimo, isso é importante. A gente tem que dar uma selecionada, né? Porque sempre tem bastante convites, mas lógico que sempre agrega, mas a gente tem que selecionar para ver o que realmente vai acrescentar, né? Concordo contigo, também já estou nessa fase. Que bom ter sido agraciada com a tua presença nesse sentido. Coisa boa. Sim, hoje eu sou consultora de empresas, eu contribuo muito com essas empresas, a gente resgata a questão da cultura também delas, né, principalmente, para que elas consigam resgatar o viés do porquê estavam ali, porquê que pensaram, qual era o sonho, porque muitas vezes a gente acaba desistindo de algumas coisas, desmotivando pelo teu trabalho, pelo movimento, pela situação, e a gente acaba... a essência da empresa, do propósito, do objetivo inicial. A gente sempre inicia algo achando que vai dar certo, que vai ser um mar de rosas, e nem sempre é, né? É bem isso. Então, muito nesse sentido, para contribuir com essas empresas. Também com a mentoria, né, personalizada, tanto individual quanto em grupo, porque também é muito rico as trocas quando a gente tem, que muitas pessoas trazem para nós que tem uma situação específica, quando vão ver, várias outras pessoas também têm, e aí elas entendem que aquelas mazelas que elas têm, outras pessoas também têm. Então isso, elas sentem mais tranquilas, né? Elas conseguem ficar, digamos que com o coração mais leve, por entender que todos temos problema. É normal. Faz parte. Faz parte. E para mim isso faz muito sentido. O propósito hoje é essa transformação de pessoas, esse desenvolvimento de pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre essa trajetória, assim, que foi eu descobrir como era a questão do empreendedorismo, né, de ser empresária, mas também de não largar esse lado do desenvolvimento de pessoas. Então eu tentei juntar uma coisa na outra, assim, para dar um bom negócio. A tua formação, Letícia, é em que área? Hoje, eu tenho formação, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou um pouco CDF, né? Escolhi, na minha vida, seguir a carreira como a vida mesmo, né? Tentando, com certeza, ter o equilíbrio das minhas esferas da vida. Mas, então, desde cedo, me formei em administração, me formei depois em design de interiores. Na verdade, foi quase uma coisa junto com a outra. Eu vou repetir o que repeti em todos os episódios. As minhas convidadas são multi. Eu fiz alguns, cada vez mais tentando buscar mesmo, né, soluções e até mesmo me encontrar, né, nas ideias que eu não tinha muito método, não tinha muita técnica, mas eu sabia como fazer, assim, então era muito engraçado isso. Eu busquei fazer cursos, MBA, então em gestão de projetos. Na época da pandemia, eu estava trabalhando numa empresa onde eu era gestora de suprimentos, e começou a faltar muitos suprimentos, eu pensei, tenho que fazer um comércio exterior. Fui fazer comércio exterior. Nossa, estudou demais. Entendi que era muito burocrático, muita política, e eu pensei, acho que não é por aí também, mas foi muito bom, aprendi bastante. Acho que hoje muitas coisas, assim, eu digo que a gente tem uma mochilinha com as nossas ferramentas, e hoje a minha mochilinha tá bem cheia, assim, e como eu consigo levar soluções para os meus clientes, e se eu não tenho essa solução, eu tenho quem tem essa solução. Então, essa rede que eu chamo, ela é muito positiva. A conexão, o nome da minha empresa, uma das minhas empresas, ela é a conexão, de conexão do todo, conexão de pessoas, de empresas, de soluções.
E com isso também eu sempre busco aprender com as empresas e fazer parcerias. Hoje eu estou bem contente que eu tenho uma parceria que a gente está no desenvolvimento ainda. A gente está vindo, eles estão vindo aqui para o Rio Grande do Sul. É a Fines, é uma empresa financeira onde ela, devido à enchente, né, eles olharam para cá para o Rio Grande do Sul, que bom, Fines, que nos deram esse prazer de estar aqui conosco. E eles estão trazendo soluções de crédito. Eles têm uma expertise muito grande, onde eles conseguem trazer aquilo que o empresário hoje não tem a resposta. Que às vezes ele só tem a negativa, mas por quê? Eles trazem o porquê. Então, é muito bacana. Quem depois quiser saber um pouco mais, a gente tem como levar, né, essas soluções. E isso para mim faz muito sentido, porque o propósito deles é ajudar pessoas. E isso para mim é aquilo que eu também sigo nas minhas mentorias, nas minhas consultorias. E Bom, deixa eu entender então. Tu já trabalhou no mundo corporativo, CLT, enfim, tu já foste funcionária. sim, Tá? E hoje tu tens a tua empresa, sim, que chama LA Conexão. isso. Ótimo. Isso, logicamente, que a tua trajetória, a tua transição te deu essa bagagem, essa mochila lotada. Sim. Não só por onde tu trabalhaste, mas por tudo que tu foi buscar de conhecimento através de faculdades, de cursos, enfim, né? Bastante coisa pelo que eu entendi, pelo que tu estava falando. Quanto tempo tem a tua empresa? A minha empresa ela já tem 3 anos. Só que antes disso, quando eu decidi mesmo, né, vamos empreender, eu convidei uma amiga, então, e ela me deu muita força, e eu honro muito ela hoje, assim, que a gente criou, então, um produto que depois se transformou numa empresa, que é a Inspire DCS. Então, na verdade, a gente está falando de uma terceira empresa. Tem 3 empresas. 2, mas a parceria com a Phoenix. Tá, 2 são somente tuas. Sim. E mais uma parceria. Isso. E essa empresa foi a que realmente, assim, me deu aquela coragem, aquela força de sim, você é capaz, tudo aquilo que você já aprendeu, já desenvolveu, faz sentido e você pode ajudar as outras empresas. E aí que eu comecei com essa empresa. Aí depois eu comecei a criar um pouco mais de corpo na minha empresa junto com o meu marido, porque ele é da área de TI, de tecnologia. Então, eu digo muito que eu gosto das ferramentas ágeis, daquilo que pode nos ajudar quando naquele momento que a gente está sem tempo, o que a gente faz? Chama os robozinhos ali para nos estagiários, né? Então, e a LA é isso, assim, a gente traz muito essas soluções de gerir o tempo. Como, né? Nós somos uma pessoa única, o que a gente pode mais, quais são as ferramentas que a gente pode usar para que a gente consiga dar conta de tudo? Porque às vezes a gente também não consegue, né? A gente tem que achar aquele nosso limite, aquelas nossas delegações. Eu acho que isso vem de encontro ao que a gente estava falando antes, né? Eu, com 30 anos de empreendedorismo, já contratei uma consultoria para as minhas empresas em 2010 e agora, em 2024, já contratei novamente, né? Eu acho que cada um no seu nicho de trabalho, né? Na sua especialização, pode acrescentar muito mais do que a gente está lá achando que sabe tudo, né? Com certeza. Então, muitas vezes, tu te colocando no alto desse pedestal, digamos assim, onde eu que mando na minha empresa, eu já tenho tantos anos de empresa, eu sei como fazer, eu acho que de repente tu está perdendo aí muito. No entanto, se tu contrata uma assessoria, até eu gostaria de tocar nesse assunto. Muito tem se falado em mentoria, consultoria, assessoria. Qual a diferença? Como é que funciona? CPF, CNPJ? Vamos lá. Mentoria, pelo menos é o que eu, né, presto serviço. Na mentoria, a gente utiliza muito o ação. A gente entrega as ferramentas, a gente orienta e diz, faz assim que vai dar certo. E a pessoa, quando a gente é PF, a gente tem a responsabilidade somente conosco, né? Então, até as tomadas de decisões, elas ficam um pouco mais impulsivas, né? Porque eu escolho aquilo que eu quero para minha vida, né? Pensando assim. A assessoria, ela é muito mais uma questão, a gente faz um diagnóstico, a gente entende, vê de fora, né? A estratégia, né? A gente vê de fora, enxerga tudo que está acontecendo e a gente assessora. A gente passa informações de, nós estamos enxergando isso, tem essa possibilidade, tem aquela. Mas aí a gente passa, digamos, a bola
para a diretoria, para quem é responsável tomar a decisão. A gente não chega... Um levantamento ali, um diagnóstico e ó, a situação é essa. Isso. Mas, claro, eu tenho um ponto um pouco diferente, assim, que eu vou um pouquinho além. Que eu sempre digo, a gente tem que ter o penso e o ágio, né? Então, com a minha empresa, a gente faz esses dois. A gente não só pensa, a gente não só demanda e menciona aquilo que a gente está enxergando, mas também a gente leva soluções, que a gente utiliza daí as ferramentas, as questões até mesmo de uma conversa de uma indicação, alguns... Sim, o know-how, né? Toda a experiência, assim, e também por a gente estar no meio de muita gente, às vezes eu digo assim, não é a minha história, mas é a história de alguém que já passou. É importante, né? Por isso que a gente vive em eventos. Então, né? Muitas pessoas me falam isso, sabe? Nossa, como tu vive em evento? É isso, a gente fazer essa relação. É um network que faz muito sentido. E o network são as oportunidades. E isso também a gente leva para as empresas. E até mesmo para mentoria no PF. Às vezes as pessoas estão tão cheias de trabalho, vou correr atrás do meu dinheiro, que a gente pare e diz assim, não, pare de correr atrás do teu dinheiro. Deixa que o dinheiro trabalhe para você. E a pessoa diz, como assim? Sim. É verdade. É o que eu digo, quando a gente está apagando incêndio, alguma coisa tem errado, né? O gestor, ele tem que ter tempo para pensar. Sim, isso é uma coisa que é bem difícil quando eu entro nas empresas e que bom que os resultados eles são bem positivos depois, que quando a gente entra a gente diz, você está muito operacional. E a pessoa, estão sempre me falando isso. Sim, o que a gente vai fazer diferente? Como que a gente vai fazer isso diferente? Criar ritos, criar rotina, desenvolver pessoas, capacitar os seus liderados, como que a gente vai fazer? E aí eu entro muito na questão da liderança transformadora, que é o ponto-chave, tanto para quem é um CEO, um dono, um diretor, que sempre tem um seu liderado, não necessariamente toda a equipe, quanto o próprio líder que tem sua grande equipe. Então, a liderança, ela faz muito sentido. A gente motiva, a gente desmotiva, a gente eleva, a gente frustra. Então, lidar com pessoas, lidar com essas situações é a chave, é o segredo. Eu acredito muito. Eu acredito até porque, assim, tira as pessoas da zona de conforto, né? Então, tá todo mundo lá na empresa, na zona de conforto, chegando no horário, fazendo aquela rotina e ponto, mais nada, né? E muitas vezes podem muito mais. Então, o que acontece? Acredito pela minha experiência, tá? A profissional aqui é tu. O que acontece? Quando tu contrata uma consultoria para tua empresa, ou até uma mentoria para teu CPF, né? CEO da própria vida, o que acontece? Tem aí alguns caminhos, né? Um caminho pode ser legal, vamos explodir, vamos para cima com essa empresa. Outro caminho pode ser, estou fora dessa frescura, inventaram de mudar tudo agora, eu vou sair, vou pedir a minha demissão, tô indo. Já aconteceu comigo, né? E outra situação é a pessoa ficar meio reticente, mas pagar para ver. E aí a coisa flui, né? É a mesma coisa quando a gente troca lá um sistema. Estou trabalhando com o sistema há um tempão. Sou obrigada a atualizar aquela versão. Vai ser difícil no início, mas daqui a pouco eu tô voando alto, né? Tô dominando. Então acredito que tu tenha talvez algum case para contar, alguma situação assim que tu passe no teu trabalho, mas que tenha com certeza superado, né? Tem sim. A mudança, ela dói. Para qualquer coisa. Você, como essa inspiradora nas academias, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa quer começar a mudar seu corpo, o que começa a acontecer? Sentir dor. Dói. Né? Aí te diz assim, quando vai parar de doer? Nunca. Não é? Pelo menos o meu personal diz isso pra mim. A gente vai trocar o treino para dar um outro estímulo. Então, né? E na empresa é a mesma coisa. Sistema, você comentou de sistema. Eu tive grandes empresas que sim, que a gente tinha que se adaptar a grandes sistemas que são feios, que não tiram um relatório tal. Então, assim, por quê? Porque são sistemas mais engessados, porque são mais seguros, né? Financeiramente. Então, e acaba atrapalhando daqui a pouco a produção. Só que, às vezes, quando não tem uma comunicação clara, os profissionais, os colaboradores, eles acabam não entendendo, porque eles não sabem da estratégia toda. Aí eles começam a fazer o quê? Eles começam a fazer até, às vezes,
um mutim ali de, isso tá difícil, isso não certeza. tem, isso não dá. Mas depois que é esclarecido, que é entendido o porquê, e aí eu vou trazer uma palavrinha logo, por que ela tá fazendo aquilo? Por que a gente tá trocando, né? Qual é o sentido disso? Que a gente dá um propósito pra pessoa, aí as coisas mudam. Mas, por isso que eu digo assim, todo dia de manhã a gente levanta por um propósito. Se a gente tem algum desafio, algum objetivo só por ter, é difícil da gente alcançar. Mas se a gente descobriu aquele propósito, daquela missão ali, por que eu quero isso? Né? Eu faço dieta na minha vida, mas qual é o propósito que eu tenho? E quanto tempo perdido nas redes sociais, em grupos, e aí para desenvolver ali algo a mais, para acrescentar no teu profissional, na tua empresa, junto aos teus colegas, aos teus líderes, não dá, é difícil, não tenho tempo, vou ficar sobrecarregado. Né? E isso tem uma relação muito, Mel, que hoje a gente chama dos valores. Quando a gente identifica na cultura qual é o valor, os valores da empresa, e a gente identifica que 50% dos profissionais não têm esses valores, são esses profissionais que não estão engajados. Porque nós somos seres humanos, a gente às vezes não escolhe, a gente está ali por necessidade. Né? A gente pode estar ali por 3 coisas: um desejo, porque é uma marca, eu quero meu currículo; uma necessidade, eu preciso trabalhar, preciso botar leite em casa, né, dar leite para as crianças; e às vezes por uma urgência. Agora é o momento, como a gurizada de hoje em dia. Eu preciso agora para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, vou ali e arranjo um estágio. Então, e a gente tem que lidar com essas 3 questões. E se a gente não souber identificar aquele talento e desenvolver aquela pessoa e mostrar para ela também, para ela se reconhecer, para ela pertencer àquele lugar, mostrar no organograma, falar, se comunicar com essa pessoa, não somente, tu tá aqui, tu é uma pessoa, tu tem que dar um resultado. E é o que muito acontece. Nem próprios donos das empresas sabem o valor realmente que é a empresa dele. E o valor é o comprometimento, é o pontualismo, é a questão da qualidade, do bom atendimento. Então, às vezes... Da credibilidade, entregar o que vendeu. Às vezes, pode ser que por uma pessoa ser muito empática com a outra pessoa, ser super legal no time, é um super valor para ela, mas a empresa, ela precisa de resultado. E não que a pessoa é pior ou melhor, não, é um valor muito forte dela. Só que, naquele momento, em hierarquia, ela não chegou num valor da empresa. Então, ela vai ficar chateada, porque ela tá sempre tomando porque ela precisa fazer aquele resultado. E ela não tá entendendo isso, porque ela é tão legal com o time, ela é parceira, ela ajuda. Mas será que ela tá na empresa certa? É muito essa questão, e a gente se pergunta isso. E aí que a gente leva. E o mais legal de tudo isso é que quando as pessoas se identificam por elas mesmas, às vezes é um livramento. Verdade. Para a própria pessoa, e não porque a pessoa pode estar sofrendo ali, e às vezes até é uma empolgação de ela achar assim, por isso, eu tenho às vezes, algumas promoções, algumas coisas, mas nunca chega. Por que nunca chega? É a tua postura, é o teu jeito, é o que tu pensa? Muitas vezes as pessoas querem começar do degrau de cima, né? Temos isso também. Ou não querem mostrar capacidade de evolução, de valorização, mas exigem isso. Né? A gente diz... Eu costumo assim, nas minhas empresas, se o colaborador não está feliz, ele não vai continuar lá. Porque tem milhares de opções, de coisas para fazer, de outras empresas para trabalhar, vai empreender, vai fazer outra coisa, entendeu? Porque as pessoas têm que fazer uma análise do mercado. E eu acho assim, que a pior coisa do mundo deve ser tu ir todos os dias para um lugar onde tu não te sente bem. Correto. Né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Sim, e até mesmo é uma coisa que a gente leva, né? Tem vezes que as pessoas... A gente tá ali no desenvolvimento, no processo. Eu preciso preencher uma vaga. Você tem indicação? Eu digo, ok, o que vocês querem dessa pessoa? Deixem claro isso. Porque a pessoa também pode escolher. Entendi, ela não precisa aceitar tudo. Né? Porque às vezes isso é até uma decepção. A pessoa, todos nós, tanto a empresa quanto as pessoas, elas geram uma expectativa. E se a gente não deixa aquilo claro, porque assim, a gente vai para todos nós já fizemos entrevista, né? A gente vai para a entrevista feliz assim, eu quero tudo, qual horário? Nem perguntei, tava nervosa. Não, mas será mesmo isso?
você se conhece, se você tem um autoconhecimento de eu vou estar engajada a ponto de dar o meu tempo para essa empresa, num equilíbrio de receber aquele meu salário, isso vai fazer sentido para mim? Ou é só um momento? Porque para a empresa também não é bom isso. Né? A empresa quer pessoas eu tô procurando perpétuas. Trabalho ou eu tô procurando emprego? Isso. Né? Isso. Então, é muito legal, assim, e eu fico bem feliz quando eu consigo contribuir com essas pessoas, tanto pessoas mesmo. Hoje, até há pouco tempo, assim, eu ainda tenho parcerias muito fortes com pessoas que eu desenvolvi, com liderados, né, que passaram por mim. E tenho muito orgulho, assim, porque hoje eles estão nos cargos que eles sonharam, às vezes nem eles viam, e eu conseguia mostrar para eles esse potencial. Teve muito processo, teve muita escadinha, mas eles conseguiram entender. E, claro, são escolhas, né? Porque às vezes a gente escolhe que a gente acha que vai ser uma coisa super legal e quando vai ver, não é tão assim. A gente tem que trabalhar também, porque muitos dizem, né? O gerente lá não trabalha. Mas será mesmo? Será que ele não tá fazendo a roda girar e a gente tá aqui no operacional? Então, assim, é muito legal e eu convido a todos, né, a fazer essa reflexão do quanto o meu papel é importante dentro da empresa, aonde eu estou hoje, o quanto o papel do meu líder é importante, o quanto o papel do dono. Eu estou vestindo a camisa? Faz sentido eu estar aqui? Até isso, porque muita gente hoje se desmotiva. Muita gente, e é muito normal, pelo que a gente vive, pela sazonalidade aqui nós no Rio Grande do Sul, né? Porque assim, porque a empresa ela existe para dar lucro. Justo, resultado. Né? Eu digo, tu pega lá o teu capital, tu investe para ter lucro. Uhum. Né? Então, assim, tem algumas opções. Se a empresa dá lucro, tá tudo bem. Se a empresa não dá lucro, ou ela vai fechar ou ela vai ser vendida. Porque ela não vai se manter. Uhum. Né? E aí é que entra a consciência dos colaboradores. Sim. Quanto mais a gente for produtivo, quanto mais a gente estiver engajado, vestir a camiseta, como se fala, né? Conectado com o propósito, com a entrega do produto, do serviço, de maneira com excelência, né? Uhum. Melhor vai ser para todos. Essa consciência é bem importante. Vocês trabalham esse tipo de motivação? Sim, a gente faz treinamentos, já fizemos vários, assim, com um grande grupo, e é muito assim, essa consciência, porque ela tem a consciência coletiva, que às vezes ela é meio maldosa. Eu vou te dar uma questão. A Rádio Corredor? Também. Olha só um exemplo que é muito legal, que é super conhecido dentro das empresas. Comunicação. Aqui a gente não se comunica, o pessoal não fala. Tá bom. Importantíssimo, né? É importante, né? A gente não se comunica. Daí eu pergunto. Tá, mas e a festinha do final de ano ali que nem saiu o cardzinho, tá todo mundo sabendo que horas vai ser e onde vai ser? Aí se comunica. Por quê? Porque é o interesse? Sim. Então... Comunicação seletiva. Perfeito. É o segredo. É muito isso, assim, as pessoas têm interesse. Então, nós como gestores, donos, líderes, a gente precisa levar também, falar a língua deles, né? Conseguir entender qual é o perfil de cada um. Porque é importante isso também. Cada pessoa tem um tipo de perfil e que bom, porque nós precisamos desse misto, né, de pessoas, tanto de pessoas que são mais que têm mais liderança, outras pessoas que precisam ser mais delegados. Isso é o business, é o negócio, e que bom que nós temos isso. Tanto que tem líderes que são mais alfa, líderes que são mais beta e assim por diante, que a gente tem várias, né, características assim. Porque se todos fôssemos iguais, a gente sabia que ou todo mundo teria empresa ou todo mundo seria empregado, Sim. né? Então, faz muito sentido. E é isso, assim, o que eu busco muito é levar e transformar essas pessoas, que essas pessoas consigam resgatar, indiferente se é uma pessoa, se é uma empresa, mas que não deixa de ser uma pessoa como uma entidade, né, um CNPJ, para que ela resgate, ela consiga entender também e olhar assim, o quanto também eu tô deixando a desejar para os meus colaboradores, ou o quanto eu tô dando, e meus colaboradores não estão dando atenção devida, né? Dando um retorno daquilo que está sendo proporcionado para que eles desenvolvam, né? É isso. E para mim, assim, o ponto principal é quando a gente... Hoje em dia, infelizmente ainda, nós temos muito chefe nas empresas. Poucos líderes, muitos chefes. Sim. E eu acho que o colaborador também ele tem essa visão, entendeu? Ai, chegou o dono. Né? Não. Quando eu chego, é o de menos. O que tem que funcionar é justamente quando eu não estou lá. Entendeu?
Então. É para o cliente, não é para o dono que eles trabalham. Eu sempre digo isso. Eu tenho conhecidos meus que são donos de empresa que me perguntam em churrasco, aí, né? A gente tá em confraternização. Ale, mas vem aqui um pouquinho, vem aqui. Me diz uma coisa. Por que quando eu tô funciona e por que quando eu não tô não funciona? Amigo, essa conversa a gente vai ter que ter mais profundo. Porque existe uma responsabilidade dos dois lados. E a gente tem que assumir isso. Porque se não tá funcionando quando eu não tô, é porque ou alguma orientação não tá clara, ou meus líderes que estão responsáveis não estão conseguindo delegar, né? Passar a mensagem. Porque eles mesmos, aí que é a questão. Quando a gente tem um chefe, a gente tem medo. Quando a gente tem um líder, a gente tem respeito. Quando a gente tem respeito por algo, que na nossa infância, lá nos pais, meu pai dizia pra mim lavar a louça. Só ia lavar a louça quando ele estava quase chegando na porta, porque eu tinha medo. Não, Deus o livre. Mas quando ele dizia outra questão assim, tá, tu pode sair, mas tal horário tu volta, e pra mim era um valor muito importante o compromisso, pra mim tá tudo bem, eu respeitava aquilo. Então, tal horário eu voltava. Então, é muito essa relação que a gente tem até mesmo na nossa infância, que a gente traz com os nossos valores, com os nossos princípios, que a gente leva para dentro da empresa. E as pessoas dizem assim, a gente tem que dividir, né, o profissional do pessoal. Sim, mas é difícil, é muito difícil. E por muitas vezes eu dizia para as pessoas, vamos fazer uma reunião hoje, vamos deixar a criança lá fora, tá? E o pessoal achava estranho. Vamos entrar com um adulto aqui. Porque a gente tem que ter conversas difíceis. E o feedback é um ponto muito positivo. Que até mesmo numa conversa a gente pode usar essa palavra para que não fique assim, a cada 3 meses eu vou te dar o feedback. A pessoa vem te te fala uma melhoria. Pensei em fazer tal coisa, o que tu pode responder? Obrigado pelo teu feedback. Opa, então também posso dar feedback? Ou tu vai ali dar uma orientada a você assim, vou te dar um feedback a respeito disso aqui. A gente usar essa palavra, porque essa palavra é meio mística. E as pessoas têm favor, falam de um outro palavrear do feedback, né? Sim. E isso é muito bom. Isso é uma questão que evolui muito as pessoas, muito de verdade. Existe aquela questão, claro, das pessoas ficar um pouco mais emburrada, não gostar de alguma coisa, mas daí é uma imaturidade. Aí a pessoa tem que lidar com essas frustrações também internas, né? Mas para a empresa, essa evolução dos funcionários ela é bem importante. E faz muito sentido. Tem algum nicho, assim, algum público-alvo, as empresas pequenas, médias, grandes, como é que tu trabalha? Hoje nós estamos atuando com pequenas empresas, mas, claro, como eu tenho algumas frentes, né? Então, para a mentoria, os últimos grupos que nós fizemos, a gente fez grupos de pessoas que têm CNPJ, mas no lado PF, né? Ou aquele... Tipo, não tem funcionário, tem poucos funcionários? Tem poucos funcionários, muito, mas mais relacionado para elas, né? Até mesmo gente que tem 2, 3 empresas, mas está desmotivado. Então, assim, mais relacionado que ela já tem uma carga, já tem uma carreira, né? E aí a gente falava das 3 esferas da vida. Essa foi uma mentoria muito legal, onde a gente desenvolveu o eu, nós como pessoa, as nossas relações e o nosso trabalho, nossa carreira. E se eu te pergunto hoje, Mel, se a gente for pensar em 100% e a gente dividir nessas 3 esferas, como é que tu dividiria essa porcentagem? É mais ou menos isso. E muitas pessoas hoje chegam e dizem assim, meu eu tá em 5%. É ruim. Não, essa pessoa não passou pela pandemia. Porque assim, o que a pandemia nos mostrou, né? Que se a gente não tiver saúde, a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não sai de casa. Né? Então, primeiro a minha saúde, o meu bem-estar, minha alimentação, exercício físico, deixa eu puxar para o meu lado, né? Importante. Deixa eu puxar a brasa para cá. E aí depois sim o resto. É isso aí. Então, isso é o mais assustador. E é uma realidade que a gente tem hoje. E a gente não tem só aqui, a gente tem pelo mundo, enfim, Brasil e pelo mundo, né? Então, quando a gente chega numa relação e a gente mostra para a pessoa que ela, sim, não é só trabalho, bem pelo contrário, o que a gente indica muito, que a gente gostaria que tivesse uma equalização. Eu não falo nenhum equilíbrio, porque o equilíbrio às vezes, né, mas uma equalização. Porque às vezes eu preciso, sim, me dedicar mais para uma coisa porque eu estou focada num objetivo. Mas que a gente consiga, num grande tempo da nossa vida, ter esse equilíbrio do nosso eu, das nossas relações. Relações são o quê? A nossa família,
os nossos amigos. Então, em segundo lugar, para a gente ter um lazer, um bem-estar. E em terceiro lugar, o trabalho. Mas que o trabalho, ele não seja só aquele, vou lá, bato o ponto e vou embora. Não. Que ele seja um lugar de recurso, para que ele me dê um investimento, para que eu consiga realizar meus sonhos. Então, que eu faça algo de bom. Uma coisa totalmente relacionada à outra. Totalmente. E eu gosto muito de levar essa consciência. Então, hoje, que bom que a gente tem essa oportunidade de trazer aqui, porque essa metodologia, ela já ajudou muitas pessoas, muitos empresários, até, que a gente se surpreende às vezes, né? Mas é muito bom a gente... Essa metodologia tu criaste? Tem algum... Sim, eu e a minha sócia criamos com a Inspire DSS, que a Inspire DSS é Inspire, dê seu start, seria a gente encurtou. Sim. Porque quando a gente começou a desenvolver, né, entender, assim, o quanto... essa minha sócia, ela é psicóloga, então ela tem outras formações, assim, mais parte neurais, assim. Lembra que eu estava comentando contigo que nós vamos ter esse projeto para as empreendedoras do Grupo Biowoman e que nós vamos ter uma psicóloga. Pois é. E isso é muito bom, porque eu aprendi muito com ela e continuo aprendendo. E ao mesmo tempo, assim, a gente tem uma troca muito boa, porque é entre a emoção e a razão, né? Aquela, mais o abstrato, mais o objetivo. E isso a gente leva para as pessoas. Então, é uma parceria bem bacana que a gente tem. E também com uma questão... Aí eu mudo um pouquinho na LA, que aí eu sou mais... eu sou bem objetiva e bem lógica, mas aí eu tenho mais o meu marido, que ele é mais lógico, mais nerdzão, assim, mais TI, que ele entra mais com ferramentas de robozinhos. Vocês trabalham juntos? A gente tem uma parceria também. Ele na área dele, né, de consultor, eu da minha área, mas a gente consegue fazer um trabalho bem bacana de desenvolvimento de pessoas, porque a área de tecnologia é uma área bem, digamos assim, frágil na questão de pessoas, de desenvolvimento. Porque as pessoas trabalham o quê? Computador. As pessoas falam quem? Com computador. Então, a pessoa que se destaca nessa área, que consegue ser um bom gestor, que consegue conversar com as pessoas, ela vai muito além. E aí que a gente entra também nesse desenvolvimento de líderes. Então, é bem bacana. É bem legal. E agora aqui com a parceria da Finance, né, que é um sucesso aí que a gente está levando oportunidade para as empresas conseguirem alavancar os seus negócios. É tão importante, né? Porque com essas situações aí que a gente vem passando de pandemia, de enchente aqui no Rio Grande do Sul, e instabilidade econômica e troca de governo, isso tudo Sim. aí gera uma incerteza para as empresas, né? Uhum. E a partir do momento que elas estão estruturadas, que elas trabalham com planejamento, com organização, é bem mais difícil de quebrar, né? E acho que reverter também situações, né? Olha, eu tô quase quebrando. Não, então assim, ó, vamos organizar que trabalhando com planejamento, com organização, com metodologia, com objetivo, com propósito, enfim, né? Organizando isso, essa questão toda, acredito que tu consiga reverter situações. Com certeza. Com certeza. Plano de ação eu gosto muito de fazer. E eu tenho esse desejo, assim, dentro de mim, assim, essa vontade. Então, às vezes, quando eu entro dentro de uma empresa para fazer uma coisa específica, um desenvolvimento de um comercial, eu começo a entender que daqui a pouco o financeiro, o RH, os suprimentos, tá tudo faltando algumas pontas, né, pra gente organizar tudo. Então, eu entro com a questão do planejamento estratégico, do plano de ação. Eu sou muito da ação, né? Como eu disse, assim, eu levo a questão, mas eu dou uma solução também. E se eu não tenho solução, eu chamo a Mel e digo, Mel, vem que tu vai me ajudar. Eu digo que eu tenho um sonho e eu vou chegar lá e tem até data, porque eu digo, né? A gente tem que ter data, hora, pra gente não dar desculpa, não existe sabotador. De ter um hub. O que é o hub? Eu entrar numa empresa e perguntar, você precisa do financeiro? Tem alguém pra cá. Você precisa de suprimentos? Tem alguém pra você. Você precisa comercial? Tem alguém pra você. É isso, a gente entrar numa empresa e conseguir se solucionar para que essa empresa... Solução é a palavra, Sucesso. Né? Solução é a palavra. Porque muitas vezes tu tem aí gerentes, coordenadores, supervisores, líderes, como queira chamar, né? E aí eles estão desenvolvendo o trabalho. Mas quando surge o problema, ele vai no dono da empresa, surgiu um problema. Não, vai... No máximo, tu vai comunicar. Surgiu um problema e tá aqui a solução. Eu também, já foi resolvido. Tomada de decisão. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas com atitude, né?
que saiam da zona de conforto e que venham buscar a solução para... Porque assim, ó, o dono da empresa, como a gente estava falando antes, se ele estiver apagando incêndio todo dia, alguma coisa tem errado. Né? Não vai Tem que conseguir delegar, estratégico. tem que ter uma hierarquia ali, uma organização nesse sentido. E eu acredito que cada vez mais seja importante o teu trabalho nesse sentido. Eu acho que sim. Eu quando pensei... Porque colocar o dono no lugar dele. Sim. Tu não tem que estar aqui recolhendo lixo. Mas será que é difícil? Imagina, mas a gente consegue. Sim. Mas também, às vezes, empresa grande, sabe? Que o dono lá tá conversando... Não que não possa, não é essa a questão. Eu sempre digo assim, não é isso, eu não quero que ninguém, né? Mas, assim, o dono que tá lá tem que estar na estratégia. Ah, não, só um pouquinho que eu não vou poder pensar nisso agora, porque eu tenho que ir lá falar com o estagiário que tá fazendo uma compra. Não, gente. Não. Ah, por quê? Porque eu gosto. Tá, mas tu é dono de uma empresa. Até por questão do valor da hora, né? Então, aí a gente entra em precificação, né? Então, quanto que vai ser o valor do seu produto? Mas ninguém pensa nisso, né? Se você está resolvendo esses pequenos probleminhas. E isso tudo faz com que tanto a sua hora quanto o teu tempo, e aí tu pensa assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, eu não tenho tempo para ficar numa assessoria. Ah, tá, mas tu tem tempo para ficar junto no estagiário? Não porque ele é estagiário, mas sim porque ele tem pessoas que consigam, o trabalho que ele tá para prestar, tem pessoas que consigam orientar ele, né, dar um norte para ele. Processos. Quando eu falo em processos, as pessoas correm. Mas, gente, o processo... Isso é para facilitar. O papel aceita qualquer coisa, aceita tudo que a gente diz, né? Então, escreva aquilo que vocês fazem, não precisa inventar. Não é feio. Ah, agora eu vou inventar porque eu não acho legal o jeito que eu trabalho. As pessoas, elas criam monstrinhos onde não tem. Exatamente. E o processo soluciona muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu falo muito sobre processo, sobre qualidade. Script, passo a passo, rotina, como é que tem que ser feito. Desde que o cliente pisa na tua empresa, tu vai sorrir, tu vai levantar, tu vai te erguer, tu vai dar uma boa tarde. Quando ele vai embora, tu vai dar um até logo, te aguarda amanhã. Uma série de protocolos que, se forem colocados em prática passo a passo, não tem erro. Quantas empresas não têm colaboradores e têm só parceiros que funcionam? Por quê? Porque quando a pessoa entra, eu quero ser parceiro, ok, tu quer ser meu parceiro? Então, assim, ó, tu vai seguir esse protocolo. A gente tem outros episódios que vocês falaram sobre franquias, né? Franquia. Sim. O quê? Segue esse protocolo. Claro, obviamente, cada um de nós, a gente tem nosso jeito, né? O jeito de lidar com as coisas, tudo. Mas você vai ter um norte. Você sabe que se você fizer isso, vai funcionar. E se você tá fazendo isso e não vai funcionar, dê melhoria. Fale pro seu liderado, fale pro seu líder o que tá acontecendo. Porque às vezes as pessoas têm receio também, assim, não vou falar porque sempre foi assim. Essa palavra sempre foi assim, pra mim não existe. Se sempre foi assim, não vai mais ser. Vamos resolver isso aí agora. Exatamente, as coisas mudaram, a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa melhorar a gestão, o resultado vem para todos, a empresa vai evoluir, todo mundo vai crescer, né? É isso aí. Então é sobre isso, te entendo muito. Te entendo muito. Grande admiração por tudo que tu falou aqui, por toda a tua pelo teu know-how, né? Pela firmeza com que tu comunicas isso tudo. Muito bom mesmo. Desejo sucesso na tua trajetória aí. E o que tu gostaria de falar mais pra gente aí, que pudesse inspirar? Eu acredito, como eu te falei, né? Estamos com um projeto para ajudar as mulheres do Grupo BioWoman, tentando colocar em prática talvez ainda esse ano, né? Justamente para fazer esse trabalho que tu faz, essa mentoria, essa consultoria e alavancar, fazer decolar, né? Eu acho que é esse o teu papel, fazer com que as empresas e as pessoas decolem. Sim. Né? E é o meu Porque objetivo. Às vezes tem potencial, precisa só um ajuste, um empurrãozinho. Acender a faísca, que eu digo. Sabe que eu busco muito puxar um pouquinho para o nosso assado. Eu, desde nova, eu sempre arrisquei bastante, eu sempre fui além, e por isso hoje estamos aqui, né? Então, isso fez muito bem para mim. Eu digo que eu sorri, eu chorei, eu briguei, mas deu certo. Emoções tu viveu.
né? O famoso Roberto Carlos. Sim, tudo isso eu passei e hoje eu sou muito grata por isso, porque eu aprendi muito. Só que em muitos momentos eu me senti sozinha. Sozinha, que eu quero dizer, eu estava no meio de muitos homens, diretores, gerentes, eu era a única mulher. Claro, com muita dedicação, com muito esforço, eu estava ali. Então hoje eu tento muito e deixo esse recado para as mulheres que todas nós podemos. Claro, existe uma questão ainda, né, de machismo, de questões assim mais sérias, mas com a nossa postura, e eu digo assim, a gente tem que mudar um pouco a nossa postura. Hoje a gente acaba se moldando muito para uma postura executora, e a gente precisa mudar a nossa postura para executiva. Que a nossa autoridade, quando a gente chegar, a gente não precise falar 10 vezes e falar grosso. Não, nós podemos ser mulheres delicadas, bonitas, que a gente sabe falar, sabe conversar. E a gente não precisa levar uma piadinha, a gente não, sabe? Porque assim, vai existir um respeito. Então, eu levo isso hoje. Claro que eu atendo tanto homem quanto mulher, não é essa a questão, mas eu puxo um pouquinho para o nosso assado. Então, hoje sim, para as mulheres eu digo, vão à luta, se precisar a gente está aqui para apoiar cada vez mais, essa rede tem que crescer. Eu tenho muitos parceiros que são homens que eu amo eles de paixão também, porque eles respeitam, eles têm esse lado, eles enxergam, mas a gente sabe que no mundo corporativo é sempre aquela briga de leões, né? E eu tenho a honra de dizer que eu empodero homens também. Porque Olha, eu já tive pessoas que eu ajudei, se empoderaram, e pessoas que já vieram, inclusive, falar para mim assim, Mel, me ensina a ser tu, e era homem. olha, Entendeu? que legal, que Então, legal. eu acredito que não tenha gênero. E é isso, assim, é muito o que eu quero, né? E aí a gente usa muito um modelo mental, que é quem são as pessoas que me inspiram. Se eu não tenho em casa, tudo bem. Ah, mas eu não tive isso. Não tem problema. Tu tem pessoas que podem te inspirar, que você pode usar esse modelo, né? Então, assim, para eu vou fazer uma reunião. Ok, como é que vai ser minha postura nessa reunião? Daqui a pouco, como é que eu vou falar? Eu tive o prazer na minha vida e a sorte, pode-se dizer, tem gente que diz que não é sorte, que a gente vai conquistando, mas, né? Eu tive muitos mentores. Então, eu tive bastante gente para eu conseguir pegar como padrão, eu entender que aquele era legal, até mesmo que os mentores que eu achava que a pessoa era muito, né, maravilhosa, mas tinha algumas coisas que talvez eu faria diferente. Mas muito, eu também segui elas e moldei. Quando a gente é pequeno, nenê, e a gente começa a caminhar, o que a gente faz? A gente vai imitando as pessoas, a gente vai imitando, a gente vai modelando o nosso jeito. E na vida adulta é a mesma coisa. Se a gente às vezes está perdido e não sabe muito, aí é uma dica, né? A gente não sabe muito o que a gente vai fazer. Ah, eu gosto de jogar pádel, mas eu nunca venço. Assiste 5, 6 vídeos de alguém que tu goste. E quando tu estiver lá olhando, mentaliza essa pessoa e diz, parece coisa de louco assim, né? Mas conecta. Eu vou fazer os gestos que ele faz, o jeito que ele faz, dá certo. Dá muito certo. Então é isso, assim, a gente ter pessoas que nos inspiram, eu acho que isso é muito positivo mesmo. E a gente também conseguir... Não copiar, né? Perfeito. A gente se inspirar e a gente não copiar, maravilha. Porque às vezes a gente copiando outra pessoa, a gente perde a nossa essência. Né? Se a gente se inspira em alguém e ainda usa a nossa essência, a explosão é enorme, né? Então ninguém segura. É isso aí. Então é esse o recado, assim, que as pessoas consigam se inspirar, consigam acreditar e se encorajem. E a vida tá aí para ser vivida. E principalmente busquem profissionais. O segredo é cercar-se de bons profissionais. Cada um na sua área, a gente não sabe de tudo e quando a gente mesmo sabendo de tudo, nós não somos especialistas em tudo. Então eu acho que é muito importante buscar, porque é um investimento que vai dar retorno. Com certeza. Eu sou mentora hoje e eu sou mentorada também. Porque eu entendo que eu tenho muito ainda a me desenvolver, a crescer, e eu sou uma eterna aprendiz.
E por que não, né? A gente tá sempre aprendendo. A gente tá aqui hoje aprendendo, né? No início ali eu tava com um pouquinho de timidez. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito tímida, mas vem, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai criando forças, né? Quantos podcasts você já gravou? Foi o primeiro que você me convidou e eu tô muito feliz. Mas as borboletinhas estão aqui no estômago. Mas parabéns. Sucesso pela tua trajetória. Que seja sempre vitoriosa. E muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Eu acho que tu trouxe um conteúdo muito importante, de muita relevância. Está convidada a participar do nosso projeto para empoderar mais essas mulheres, fazer com que elas decolem, com que elas entendam que elas são empreendedoras, mas que elas têm que ser empreendedoras de sucesso. Elas têm que ganhar dinheiro com isso, né? Porque ninguém está brincando de trocar figurinha, até porque tempo, né? O tempo é muito valioso, é o bem mais valioso que nós temos. Então é isso. Cada vez mais. Obrigada, Letícia. Obrigada eu. Sucesso para todos. Que assim seja. Vamos dar um tchauzinho.